O Despertar para a Vida, parte 5, capítulo 14. A mediunidade de Fábio. Na manhã seguinte, Rosa estava preocupada com Bárbara, que parecia confusa e desorientada em meio a tanta confusão, pois agora passou a perceber sua sensível mediunidade. Rose temia que Bárbara se deixasse levar como os pais pela obsessão e começasse a agir como sua irmã. Sem titubear, pegou o telefone e ligou para o serviço da cunhada. Márcia? Oi, Rose, tudo bem? Tudo e você? Estou ótima. Há tempos que Rose não havia tão otimista. Algo novo e importante deveria ter acontecido, pois Márcia ultimamente estava excessivamente desanimada. Rose, você tem notícias de minha mãe? É porque a visita é justamente no horário de serviço e eu não posso sair. Estou como encarregada há pouco tempo, entende? É doloroso para mim ter que tomar essa decisão, mas... Márcia tentava justificar sua ausência. Há dias não ia à casa de seus pais, nem se despediu pessoalmente de sua mãe antes dela se internar. Sua mãe está bem. Segundo Ciro, ela tem de ficar lá somente até os exames terminarem. Querem saber a exata localização para tomarem a decisão do melhor a fazer. Vou visitá-la no sábado e no domingo. Mal nos despedimos antes da internação. Vá sim, Márcia. Isso vai animá-la. Mas a propósito, eu liguei porque estou preocupada com a Bárbara. Com a Bárbara? Estranhou Márcia. Ontem ela me ligou. A situação na casa de sua irmã está difícil e a menina fica ali em meio ao tudo. Tenho medo por ela. Como assim? Veja bem, Márcia. Eu não sei direito em que você acredita ou não. Do que você está falando? Perguntou Márcia. Eu acredito que nossa família, isto é, seu pai, a Paula, o João Vitor, o Roberto, e talvez você, estejam passando por um problema espiritual muito sério, e a isso se dá o nome de obsessão. A família sempre foi unida, sempre tiveram problemas, mas nunca do tipo que separassem as pessoas como agora. Vocês não estão se entendendo, estão se agredindo moralmente. Não estamos brigando, Rose, defendeu-se Márcia. Vocês não brigam. A agressão moral não significa briga. A partir da hora em que não quer ouvir seu irmão, não oferece apoio ou orientação, você o está agredindo moralmente. Quando ele não diz onde está, deixa todos preocupados, não dando nenhum telefonema, o Roberto os está agredindo moralmente. Está desrespeitando a família que sempre o apoiou em todos os momentos. Veja sua irmã e seu cunhado, eles estão com muitos problemas. Eu não posso me meter, Rose. Paula só me contou o que se passa, não pediu a minha opinião nem a minha ajuda, você sabe como ela é. Não estou dizendo para você ir lá e se meter, pelo contrário, não devemos resolver os problemas que são da Paula. É nossa obrigação apoiá-la, orientá-la ou pelo menos tentar. Às vezes, quando estamos de fora, conseguimos observar melhor as soluções. Você crê que isso seja obsessão, Rose? Acredito que sim. Era curioso. Apesar de tudo, Márcia ainda sentia dúvidas a respeito do espiritismo. Será que é verdade tudo aquilo que ouvi do Fábio? Pensava ela duvidando, apesar que muito do que ele disse faz sentido e, por fim, a Rose chegou à mesma conclusão. Rose é uma pessoa instruída, racional. Será que eles têm razão? O que podemos fazer para ajudá-los, Rose? Quis saber após breves segundos. Quero ir à casa de Paula no sábado, depois de visitar sua mãe no hospital. Você acha que minha mãe está doente por problemas espirituais também? Não, eu creio que não. Ela está passando pelo que tem de passar, mas a ajuda espiritual dará a ela forças para que cumpra melhor sua missão. Indo à casa da Paula, o que fará para ajudar? Penso em conversar com ela, tentar explicar a situação e gostaria de contar com a sua ajuda, posso? Sim, pode, mas creio que a Paula não vai aceitar. Ela não gosta nem de falar de espíritos. Para ela, quem morre vai para o céu ou para o inferno. Vamos tentar. Precisamos tentar. Podemos começar a fazer orações para acalmar a situação e pedirmos a Deus que oriente para o bem o espírito que estiver perturbando aquele lar. Para mim está bem, Rose. Eu irei e levarei o Fábio. Fábio? Ele é espírita e já há algum tempo ele é que vem me dando explicações e orientações sobre o espiritismo. Ele é espírita kardecista? Sim, ele é, respondeu Márcia rindo. Porque achou graça, Márcia?
Existem muitos por aí que dizem somente serem espíritas, mas não explicam direito e, na verdade, vão a outro tipo de lugar e querem se camuflar, disfarçarem-se, denominando-se espíritas. A doutrina espírita não tem ramificações, mas às vezes usamos o termo kardecista para termos a certeza de que se trata de espiritismo, da codificação feita por Allan Kardec. Sabe, parece que algumas pessoas não querem assumir a religião que escolheram e têm vergonha disso. Eu achei graça porque o Fábio faz questão, assim como você, de dizer que a palavra kardecista não existe, mas é utilizada devido ao nome, ou melhor, ao pseudônimo do codificador da doutrina dos espíritos Allan Kardec, porque muitas linhas espiritualistas acabam se denominando espíritas, mas não estudam a tal codificação e possuem práticas diferentes da doutrina espírita. Ele está correto, tudo bem. Eu não tenho preconceito de qualquer religião ou filosofia, só quis garantir, pois de repente você leva à casa de sua irmã uma pessoa que pode atrapalhar tudo o que tenho em mente. Nada disso, eu garanto. Confie no Fábio, mesmo sem conhecê-lo. Creio que vai gostar dele, isto é, se ele puder ir. Ah, o Ciro vai? Não sei. Se a dona Clara não puder ficar com as meninas para mim, ele terá de ficar com elas. Não posso levá-las comigo. Claro que não, Rose, mas vai dar tudo certo. Tomara, Márcia. Deus há de nos ajudar. Rose já tinha ouvido falar em Fábio, mas não se lembrava de quem se tratava. Só desejava que fosse alguém ponderado e com mais conhecimento espírita do que ela. Chegou a questionar consigo mesma se seria boa ideia Márcia levá-lo, afinal era um assunto de família e elas nem sabiam qual seria a reação de Paula. Naquele mesmo dia à noite, Fábio tinha a intenção de procurar por Beth, afinal prometera que ela seria a primeira a saber de sua decisão. No fim do expediente, Fábio entrou na sala de Márcia de modo a não levantar suspeitas, mas os olhos dela brilharam e um largo sorriso se fez radiante. Com licença, chefe, pediu com ironia ao brincar. Não fale assim, sussurrou. Sim, senhorita Márcia, como queira. Fábio, murmurou rindo. Não conte para todo mundo a verdade. Agora, diga que eu te adoro e que você me adora. Estamos apaixonados. Senão vou tratá-la de chefe ou de senhorita, como nos orienta o senhor diretor com sua rima. Tratamento formal. Educação é primordial. Riram juntos. É muito cedo, Fábio. Você ficou louco? Estou brincando. Isso não me importa, confessou descontraído. Fale quando você quiser. Se quiser e estiver disposta, pois as brincadeiras virão, prepare-se. Porém, o mais importante é termos a certeza do que queremos e dos nossos sentimentos. Não devemos satisfações a mais ninguém. Dizendo isso, Fábio ficou mais sério e avisou. Márcia, hoje, eu bem que gostaria de levá-la para casa ou para sair e dar uma volta, mas eu tenho um assunto muito importante para resolver o quanto antes. O quê? Perguntou apreensiva, com o coração apertado. Isso, disse estendendo a mão aberta e na palma sua aliança de noivado. Preciso ir falar com a Beth. O que houve entre vocês? Brigaram? Não. É incrível, mas nós não brigamos. A Beth percebeu que eu não estava satisfeito com o noivado. Nós vivíamos numa rotina e faltava algo, um sentimento mais intenso. Era tudo automático, digamos assim. Além disso, a Beth notou que eu parecia interessado. Silenciou alguns segundos e baixou o olhar. Segundos se fizeram, respirou e prosseguiu. Era nítida minha paixão por você, que aumentava cada dia, e sem que eu esperasse, ela me encostou na parede. Como assim? Ela brigou? A Beth não é do tipo que briga com alguém, jamais faria isso. Gosto muito dela e é só. Ela foi franca. Disse que havia percebido meu interesse por você. Bem, resumindo, já sabe de tudo. Soube de tudo antes de mim, sim. Quando nós conversamos, confirmei sua suspeita e pedi um tempo para que eu pudesse analisar meus sentimentos. Defini realmente o que sentia, mas, na verdade, independente da sua reação, Márcia, de você aceitar ou não ficar comigo, meu noivado com a Beth já havia chegado ao fim. Não voltaria para ela, não teria cabimento. Se eu me apaixonei por outra pessoa, é sinal de que já não havia mais nada entre nós, somente uma grande e sincera amizade que se firmou ao longo do tempo. Se eu ficasse com a Beth por causa disso, seria traição, concorda?
Você pediu um tempo só para não magoá-la de uma vez, não foi? Foi. A verdade é essa. Há dias eu planejava terminar tudo, mas não tinha coragem. De repente, sem que eu esperasse, ela provocou a situação, sempre calma. Quis que eu admitisse os meus sentimentos por você. Confuso, eu pedi um tempo. Como é que eu nunca percebi que você gostava de mim, Fábio? Murmurou incrédula. Porque você é cega, exclamou caindo numa gostosa risada, mas por fim voltou à seriedade. Só que agora preciso ir falar com ela o quanto antes, tudo bem? O Ney disse que eu estava em sua casa pouco depois que pedi um tempo. Imagino que deva pensar de mim. A Beth não sabe o que aconteceu realmente para eu estar com você. Fora isso, vou esclarecer tudo e acabar com essa expectativa de uma vez. Não posso trair a confiança de uma amiga e ela é minha amiga, sempre foi. Tudo bem, vai sim. Nem sei o que dizer. A Beth é uma pessoa muito bacana, não queria que sofresse, mas ao mesmo tempo não posso lamentar. É tão difícil para mim, entende? Entendo sim, claro que sim, Márcia. Vai lá e conversa com ela. Estou indo agora. Ligo para o seu apartamento assim que eu chegar em casa, tá? Fico aguardando, disse Márcia. Sem se aproximar dela, Fábio falou. Um beijo, outro. Eles se despediram à distância. Não queriam que os outros soubessem, ainda era cedo. Fábio foi até a casa de Beth, que ao vê-lo recebeu apreensiva. Fábio, tudo bem, Beth? Ele estava sem jeito e atrapalhado, mas Beth logo percebeu do que se tratava. Desta vez, ela não conseguiu se controlar. Seus olhos se encheram de lágrimas quando disse: Tudo bem, Fábio, eu já entendi. Não precisa dizer nada. Pode ir embora se quiser. Beth, você já me deu satisfação só pelo fato de ter vindo até aqui. Eu percebi que não está usando nossa aliança. Ela está aqui, mostrou tirando a aliança do bolso. Pode ficar, eu não a quero. Recusou a jovem com voz embargada. As lágrimas rolavam incessantes no rosto de Beth. Aquele momento era muito doloroso para ambos. Fábio, eu só peço um tempo para dividirmos as coisas que compramos, porque não tenho cabeça agora para fazermos isso juntos. Eu não quero nada, Beth. Não posso ficar com tudo. Não seja mais cruel, por favor. Fábio não sabia o que dizer, então ela continuou. Eu tenho todos os comprovantes dos depósitos bancários que fizemos. Neles consta o seu nome e o meu conforme depositamos, disse Beth. Vou separá-los dos meus para ver quanto você depositou e para ficar mais fácil. Dividiremos os juros, certo? Ele acenou positivamente com a cabeça e disse: Eu só quero que você seja feliz. Eu gosto muito de você, Beth. Sim, eu sei. Eu também quero a sua felicidade. Quero ser sua amiga e amiga da Márcia também. Você já pensou no que está falando, Beth? Estou sendo sincera. Quero ser amiga da Márcia, sim. Agora estou sofrendo. O tempo cura isso, mas não tenho qualquer rancor dela. Quando precisarem, contem comigo, acredite. Eu acredito em você, só acho que isso é muito difícil. Sei que tem um espírito muito elevado, mas não será fácil ter amizade com alguém que... Fábio calou-se. Não sabia o que argumentar, mas depois desfechou. Se precisar de mim, Beth, para conversar ou se tiver algum problema, procure-me, por favor. Certo, Fábio. Obrigada. Abaixando o olhar, disse: Adeus. Ele ficou sem jeito e depois de uma pausa respondeu: Quero que saiba que eu nunca te traí, Beth. Ontem, quando ligou e o Ney avisou que eu estava na casa da Márcia, creio que surgiu uma dúvida muito grande e eu quero esclarecer. Sobre ontem, ainda te devo explicações. Não pense que saí daqui e corri para o apartamento dela, não. Eu já me encontrava em casa e comentava para o meu irmão sobre a decisão de darmos um tempo em nosso noivado. Falava sobre minhas dúvidas e de repente o telefone tocou. Era Márcia em desespero. Eu senti algo muito forte e você sabe sobre os meus pressentimentos. Tentei conversar, mas ela estava totalmente descontrolada. Fui até lá. Bem, resumindo, a Márcia estava tentando se suicidar. Tentou pular da janela, mas graças a Deus não fez. Depois pegou vários remédios e ia tomar com uma bebida forte, quando eu e o porteiro quase derrubamos a porta. Precisei de muito tempo para acalmá-la. Você sabe como é a obsessão. A Márcia encontrava-se transtornada. Fez breve pausa, depois prosseguiu.
Nunca traí você, Beth. Por isso estou aqui me justificando, para ser sempre merecedor da sua amizade. Acredite em mim. Eu acredito. E agora a Márcia está bem? Aparentemente sim, mas creio que vai precisar de muita orientação. Sinto que ela pode tentar contra a própria vida por qualquer motivo insignificante, em qualquer momento inesperado. Você saberá orientá-la. Quando eu estiver mais recomposta de tudo, vou conversar com ela. Não pense que desejo mal a vocês, ao contrário, estou sofrendo, mas sei que isso passará. Passará sim. Encontrará a pessoa que merece, tenho certeza. Então, até outro dia, Fábio. Despediu-se sem encará-lo. Até outro dia, Beth. Teve vontade de abraçá-la, entretanto acreditou que seria pior. Beth chorava silenciosamente, evitando encará-lo. Fábio foi embora com o coração apertado. Não queria ter passado por aquela situação, porém era necessário. Não poderia sair da vida de Beth sem dar satisfações. Tinha a intenção de, em outro dia qualquer, procurá-la para saber como estava. Sentia-se agora mais aliviado por ter esclarecido tudo. Sua consciência estava íntegra. Ao chegar à sua casa, ligou para Márcia, que estava bem. Parecia alegre e disposta, o que o tranquilizou. Falou-lhe de como conversou com Beth e lamentou magoar uma pessoa que estimava tanto. Márcia também ficou triste. Depois comentou a respeito de, no sábado, irem falar com a Paula, explicando-lhe toda a situação, e ele concordou. Conversaram muito. Após desligarem, Fábio tomou um banho e, ao terminar, foi para a cozinha fazer uma oração, como sempre, antes de se deitar. De repente, ele começou a sentir-se mal. Ficou tonto. Sentiu seu corpo esfriar. Levou uma mão ao rosto e, com a outra, se apoiou na pia da cozinha para não cair. Tentou chamar seu irmão, mas a voz não saía. Seus ouvidos ensurdeceram e a visão sumiu. Conseguindo pegar uma caneca de alumínio que estava sobre a pia, atirou ao chão, provocando grande barulho. Seu irmão se levantou e foi ver o que era. Assustado, Ney gritou: Fábio! Fábio era alto e forte, tipo atlético. Correndo para junto dele, Ney tentou ampará-lo, mas não o aguentou, principalmente quando o irmão largou o corpo. Com muita dificuldade, arrastou até o sofá. Fábio estava desfigurado. Ney sentiu um grande arrepio em todo o seu corpo. Sabia que aquele mal súbito era de origem espiritual. Friccionou a nuca e os pulsos de Fábio, tentando reanimá-lo, mas ele não reagia. Fábio, vamos, reage. Fábio. Ele abriu os olhos. Sua respiração era diferente e Ney logo percebeu que não era seu irmão quem se manifestava. Imediatamente começou a fazer uma prece. Não conseguia se concentrar no que falava e, às vezes, perdia-se com as palavras, um tanto amedrontado. O que fosse que perturbava Fábio parecia ganhar forças, domínio sobre ele. Ney correu até o quarto, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando voltou, Fábio o esperava. Seus olhos estavam fixos e arregalados, nem piscavam. A respiração era forte e até aquele momento não disse nada. Quando Ney abriu o Evangelho nas preces e passou a ler prece para afastar maus espíritos, Fábio brutalmente bateu a mão no livro e, ao vê-lo cair, falou com voz rouca, cuspinhando: Estou ganhando poderes. Estou tendo ajuda agora. Não estou mais sozinho. Ninguém mais pode me deter. Tenho forças. Ninguém vai me segurar, entendeu? Diga isso para ele. Ney orou com toda a sua força. Querido Mestre Jesus, sinto-me impotente. Porém, acredita em seu poder, sua força, ajuda, amparo e misericórdia. Socorre-me, Senhor. Mande seus mensageiros e enviados da luz, de paz, e com amor socorrer a este irmão, seja ele quem for. Liberte-nos de todo o mal. O corpo de Fábio se contorcia e, mesmo sentado, chutou a mesinha da sala e outra poltrona. Gritou e grunhindo como um animal, como que lutasse com alguém. Ney não parava de orar, fervorosamente e em silêncio. Sabia que isso era o suficiente, pois seus pais sempre os orientaram sobre a importância e o poder da prece, sobre a fé e ensinamentos da luz da doutrina. Isso nunca faltou a nenhum dos dois. Por fim, o corpo de Fábio começou a se acalmar, mais passivo, respirava normalmente. O irmão colocou a mão em sua testa escaldante, gotejada de suor, e o chamou, batendo suavemente em seu rosto. Fábio, sou eu, o Ney. Fábio.
Ele abriu os olhos lentamente, mas esses teimavam em fechar. Abre os olhos, Fábio, reage. Ney correu e apanhou um copo com água, oferecendo. Sente-se direito, beba, vai se sentir melhor. O que foi? Perguntou Fábio, confuso. Você não se lembra? Fábio falava mole e estava exausto. Mal podia reagir. Não era do tipo de se entregar a qualquer indisposição, mas aquilo o abateu. Só lembro que eu me senti tonto e tentei chamá-lo. Puxa, cara, você me deu um susto. Disse Ney, jogando-se no sofá, relaxando a tensão. O que aconteceu? Perguntou Fábio, mais consciente e preocupado. Alguém usou seu corpo para se comunicar. Não era nenhum espírito bom, não, ao contrário. Que terror, meu! O que ele disse? Tornou Fábio. Primeiro você ficou com os olhos esbugalhados e fungando feito um bicho. Depois disse que estava ganhando poder e recebia ajuda de alguém que tinha força, que não estava mais sozinho, e disse para dizer isso a ele. Esse ele acho que é você. Fábio, sentado no sofá, curvou-se, segurou a cabeça com as mãos, sentia-se tonto ainda e perguntou calmo. Só isso? Só isso? Exclamou Ney horrorizado. Eu rezei e não consegui. Peguei o evangelho e você, bem estúpido, deu um tapa e o jogou no chão antes que eu terminasse de ler uma prece. Por fim, eu orei desesperado, de qualquer jeito. Você falou aquelas coisas, contorceu seus braços e pernas, berrou, chutou tudo que estava a seu alcance e só depois parou. Agora me pergunta se foi só isso. Fiquei com o maior medo. O que é isso? E se voltar a acontecer o que já aconteceu no passado, lembra? Aquilo não vai mais acontecer, nunca mais. Aquele era um outro problema, afirmou Fábio convicto. Anos atrás, durante a adolescência de Fábio, enquanto seus pais ainda moravam em São Paulo, passou por sérios problemas de obsessão. Foi considerado com problemas mentais por especialistas, mas não se tratava disso. Podia-se dizer que Fábio perdia completamente a consciência e um obsessor agia através de seu corpo. Ele quebrava tudo que havia em seu alcance, sua força era imensa. Na adolescência, não tinha tanto porte físico, era alto e magrelo, no entanto, vários homens tentavam segurá-lo e detê-lo, porém em vão. Seus pais espíritas fizeram-no passar por assistência espiritual e desobsessão. Porém, cada vez que iam levá-lo ao centro espírita, no caminho ou na porta do centro, Fábio ficava como que possuído, gritava, falava muitas coisas, agredia quem tentasse detê-lo e por fim fugia. As sessões de preces passaram a ser feitas na casa onde moravam com a ajuda de amigos do centro que seus pais frequentavam, pessoas realmente preparadas e equilibradas para tal, estudiosos da doutrina espírita, que chegaram à conclusão de que aquela seria a solução para evitar que ele fugisse. Era horrível. O espírito que usava seu corpo como instrumento se debatia e gritava, blasfemava e maltratava muito o rapaz. Ninguém o segurava ou tocava, só oravam. Fábio passou por diversas crises, pensou em se matar para acabar com o sofrimento. Porém, seus pais sempre lhe davam força e amparo, além de constante orientação sob a luz da doutrina espírita. Depois de muitas e muitas sessões de evangelho, de estudar e compreender o espiritismo, aceitá-lo, segui-lo e praticar os ensinamentos de Jesus, Fábio conseguiu livrar-se daquele espírito que acabou aceitando o auxílio e deixou em paz. Com o tempo, a compreensão sobre a filosofia espírita equilibrou, e sua reforma interior o tornou um homem responsável, digno e respeitável, bem ao contrário de todas as previsões. Fábio transformou-se em um tarefeiro no centro espírita e assíduo estudante da doutrina, só que não comentava com ninguém que era médio de incorporação. Somente alguns amigos do centro sabiam disso por acompanhar seus trabalhos nessa tarefa. Fábio, você está bem mesmo? Perguntou Ney, ainda assustado. Estou sim, não se preocupe, vá dormir, vá. Vou fazer uma prece, estou precisando. Por que isso aconteceu? Quem é esse espírito? Creio que estou indo no caminho certo. Como assim ficou louco? Se isso for o caminho certo, estou levando à luz do espiritismo as pessoas necessitadas e isso incomodou esse irmão sem instrução da espiritualidade. O que é estranho, Ney, é que eu tenho conhecimento e equilíbrio suficiente para não deixar isso acontecer ao bel prazer de um espírito. Esse tipo de incorporação só ocorre no centro, onde há ambiente preparado na sessão de desobsessão.
Pessoas preparadas para lidar com a entidade necessitada e sob o meu controle. Precisa tomar cuidado, Fábio, advertiu o rapaz. Isso poderá acontecer a qualquer momento. Não, não vai acontecer mais, afirmou convicto. Fábio falava firme, possuía muita fé e acreditava no amparo do plano espiritual. Vai, Ney, fica tranquilo, pode ir dormir, eu estou bem. Capítulo 15. A persistência de um obsessor. Já no sábado, bem cedo, o telefone tocou no apartamento de Márcia. Ela levantou correndo para atender. Pensou que fosse Fábio, pois haviam combinado de visitar sua mãe e depois iriam à casa de Paula. Alô, Fá? Oi, Marcinha. Márcia se decepcionou. Era Arnaldo. Oi, tudo bem? Perguntou sem ânimo. Tudo, e você? Tudo ótimo. Quero fazer um convite. Márcia havia se esquecido de Arnaldo. Um convite? Que convite? Perguntou ela. Surpresa! Vamos sair hoje à noite e... Antes que Arnaldo terminasse de revelar seus planos, ela o interrompeu. Não posso. Tenho que visitar minha mãe e depois vou sair. Sair com quem? Márcia ficou indecisa. Não sabia se deveria falar sobre ela e Fábio. Vou à casa da minha irmã Paula. Precisamos resolver alguns problemas de família. Ah, deixa para outro dia. Vamos sair, você vai gostar. Não posso. Nem adianta insistir. Não posso mesmo. Márcia queria livrar-se de Arnaldo, porém não o queria tratar mal. Arnaldo, quero que me desculpe, mas estou esperando uma ligação importante e preciso deixar o telefone desocupado. Então ligo outro dia, está bem? Ou espero você me ligar. Tá. Um beijo, querida. Tchau. Querida? Quem ele é para me chamar de querida? Isso poderia me colocar numa situação difícil caso o Fábio ouvisse. Reclamava com os próprios pensamentos. Rápida questionou-se. Será que é cedo para eu ligar para o Fábio agora? Acho que não. Pegou o telefone e ligou, mas estava ocupado. Quando colocou o fone no gancho, o aparelho tocou. Pronto, Márcia. Oi, Fábio. Respondeu muito feliz. Liguei agora mesmo, estava ocupado, disse ele. Eu liguei nesse exato momento para você e também estava ocupado, respondeu rindo. Isso acontece. Antes um pouco, o Arnaldo me ligou também, mas foi bem rápido. Ela decidiu contar a Fábio antes que pudesse surgir alguma situação embaraçosa. E o que ele queria? Perguntou secamente, parecendo enciumado. Depois eu conto. Não é nada importante. Eu liguei porque precisamos conversar. O que aconteceu? Nada. Tudo está exatamente como antes. Eu só quero conversar com você para algumas orientações. Orientações? Pessoalmente eu explico. Olha, vou passar aí daqui a pouco. Nós conversaremos. Depois iremos almoçar e de lá vamos ao hospital, está bem? Ótimo, eu aguardo. Não aguentasse o suspense e perguntou. Pode adiantar alguma coisa? É sobre nós dois? Quase gaguejou. É sim, falou firme, mas rindo em seu íntimo pela curiosidade aguçada de Márcia, que silenciou imediatamente, parecendo nem respirar. Preciso dizer uma coisa e orientá-la sobre outra. Fala o que é. Quase implorou, embargando a voz para chorar. Já que insiste em saber, tornou mais sério e com voz grave. Falarei por telefone mesmo. Pode falar. Não me deixe nesse suspense. Pediu com fala trêmula. Rindo em seu íntimo, Fábio anunciou. Eu te amo. Amo muito. Disse em tom romântico. E quero avisar que sou um pouquinho ciumento. Era a primeira vez que Márcia ouvia aquilo de Fábio. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu emocionada, com lágrimas que ele não viu. Eu também amo você, Fábio, tenho certeza disso. Eu também. Agora me aguarde, estou indo aí. Um beijo, meu amor. Tchau. Outro? Até mais e venha logo. Fábio ficou entusiasmado. Não via hora de chegar à casa de Márcia. Pelo caminho, enquanto dirigia, ele fazia muitos planos. Ela, porém, foi se arrumar, tomou um banho, colocou a melhor roupa, ajeitou os cabelos, usou uma colônia suave e ficou aguardando Fábio, que chegaria logo. Depois de alguns minutos, Márcia começou a ficar inquieta. A espera era grande, afinal ele não morava longe. Caminhava de forma impaciente de um lado para o outro no apartamento. Jonas a observava. Há alguns dias, Márcia fazia tudo exatamente como ele queria. Chegou até ao ponto de querer praticar suicídio. Se não fosse Fábio tê-lo impedido, ele conseguiria o seu objetivo.
Porém, agora com Fábio mais próximo, estava sendo difícil ela captar seus desejos. Jonas estava com algum progresso, mas o envolvimento afetivo o atrapalhou. No dia anterior, Jonas recebeu a visita de outros 2 espíritos em condições semelhantes às dele. Eram 2 espíritos com a aparência de jovens rapazes que se apresentaram dizendo que estavam ali a pedido de sua irmã. A princípio, Jonas ficou receoso, mas depois concordou. Os 2 espíritos prometeram cuidar de Fábio, porque ele era um grande estorvo para Jonas, além de um intrometido, pois não fazia parte daquela família e estava se envolvendo onde não era chamado. Os rapazes afirmavam que dariam jeito em Fábio para afastá-lo de Márcia. Jonas sentiu-se satisfeito. Seu maior obstáculo era o rapaz. Se ele estivesse fora do caminho, poderia fazer tudo o que queria com aquela família. Haviam-se passado 2 horas desde que Fábio ligou e até aquele momento não tinha chegado. Márcia entrou em desespero. Jonas, aproveitando de seu desequilíbrio causado pelo nervosismo e ansiedade, aproximou-se dela e disse: "Você já deve estar morto." Bateu o carro e bum! Seu riso era sarcástico. Ele zombava da aflição de Márcia. "Fábio está morto." Perturbada e inquieta, ligou para a casa de Fábio. Ninguém atendeu. Em desespero, interfonou para a portaria do prédio onde morava. Queria verificar se o interfone estava funcionando e perguntou ao porteiro se Fábio havia chegado. Diante da negativa, ela pediu ao funcionário que, quando ele chegasse, permitisse subir direto, nem precisava anunciá-lo. Ao desligar, depois de alguns minutos, desatou a chorar. Jonas a atormentava incessantemente, cruel e feroz. "Você não acredita? Mas ele já era. Já deve estar desse lado", e gargalhava. Márcia não podia ouvi-lo, mas registrava seus desejos e sentimentos. Mais de 2 horas e meia se passaram depois que Fábio telefonou e por fim a campainha tocou. Márcia correu para a porta e abriu. Finalmente era ele. "Fábio!" gritou chorando, atirando-se em seus braços. "Calma, Márcia, o que é isso? Não se desespere, estou aqui", avisou carinhoso, abraçando-a e beijando a face em lágrimas. Depois alertou sorrindo: "Cuidado, estou um pouco sujo, preciso lavar as mãos." Sem se importar, continuou abraçada a ele, perguntando ao chorar: "Fábio, você me mata de susto. Por que demorou tanto?" "Eu estava vindo para cá, de repente meu carro rodou na pista, sem mais nem menos." "Onde você estava?" "Na Marginal Pinheiros." A Marginal Pinheiros é uma avenida expressa com 4 faixas de rolamento. Seu trânsito geralmente é muito rápido em determinados horários do dia e possui muita movimentação no fluxo de veículos. E daí o que houve? Meu carro rodou. Não tem explicação. Não bati em ninguém. Só bati a roda da frente na guia da calçada onde o carro parou depois de ter rodopiado 1 ou 2 vezes. Entortou a roda ou alguma outra coisa e o pneu furou. Tive que trocá-lo e os parafusos ficaram emperrados, não queriam sair. Depois de algum tempo ali, um caminhoneiro parou e me ajudou a trocar o pneu. Vim para cá meio receoso, com medo de que quebrasse porque a roda ficou toda torta e fazendo um barulho estranho. Olha só minhas mãos como estão sujas, até a roupa sujou um pouco também." "Não deu para telefonar?" "Como? Estou sem celular desde o dia da chuva, quando o aparelho molhou. Preciso providenciar outro, mas nunca tenho tempo. Se eu fosse te ligar, demoraria mais procurando um telefone público, você sabe." "Eu me assustei, Fábio", afirmou olhando com carinho. Eu sei", falou generoso, apertando-a contra si. Os 2 ajudantes de Jonas chegaram junto com Fábio. O espírito Jonas estava enfurecido de raiva por ver Fábio novamente ali. Quando olhou seus ajudantes, gritou com ferocidade: "Onde estavam seus incompetentes? Perderam essa oportunidade?" "Calma aí, Jonas, não é assim não. O cara é durão, não deu para derrubá-lo." "É sim", confirmou o outro. "Você sabia que tem gente grande com ele?" Disse referindo-se a espíritos superiores, protegendo-o o tempo todo. "E não é igual a gente não, meu. É um espírito dos grandes." "Não tem ninguém com ele", respondeu Jonas. "Eu não vejo ninguém." "É sim, Jonas, ele tem razão. Tem gente grande com Fábio e que pertence a esse lado da vida e que o ajuda." "Oh, meu, eu vi. Quando o carro girou na pista,
Nós estávamos lá, ele ia quase capotando e de repente... De repente o quê? Gritou Jonas. Apareceu um cara que só olhou e o carro parou. O cara era só luz. Não veio com essa conversa mole, essa desculpa, reclamava Jonas. Não é não, eu também vi, confirmou o outro. Depois que o carro parou, ele ainda olhou para a gente e balançou a cabeça dizendo não. Foi até perto do Fábio, que ficou atordoado e deu-lhe energias. Isso mesmo, Jonas. Eu estava lá e também vi, foi exatamente isso. O cara é protegido. Você tem que acreditar e tomar cuidado. Eu só acredito vendo, fora daqui, deem-o fora. Jonas estava enlouquecido, furioso. Queria de qualquer jeito livrar-se de Fábio. Quando viu que Márcia e Fábio estavam bem, não quis assistir devido ao incômodo que sentia. Foi então que resolveu sair do apartamento. Márcia, eu preciso te contar algumas coisas a meu respeito que você não sabe, disse Fábio mais sério. Sentando-se do seu lado no sofá, tomou-lhe as mãos, acariciou-as e relatou. Tempos atrás, eu deveria ter uns 15 anos, mais ou menos, comecei a me sentir estranho. Passei a ter dores de cabeça muito fortes, seguidas de dores musculares. Não havia medicamento que resolvesse ou que amenizasse o que eu sentia. Diante disso, minha mãe logo percebeu que era problema espiritual. Meus pais começaram a me levar ao centro espírita com mais frequência. Mesmo assim, não adiantou. Passei a ter crises e quebrar tudo à minha volta. Até dentro do centro? Perguntou Márcia surpresa. Sim, mesmo dentro do centro chegou a acontecer. Era difícil me fazer entrar na câmara de passes. Eu reagia, ou melhor, a entidade reagia, xingava, gritava e lutava com quem quer que fosse. Eu me contorcia todo e quando tomava consciência era como acordar de um sono profundo. Não me lembrava de nada, só sabia que havia ocorrido algo devido às pessoas que estavam à minha volta e também pelas fortes dores que sentia em todo o corpo. Em meu corpo apareciam muitos hematomas, mesmo sem usarem qualquer força contra mim, sem qualquer razão. Por orientação recebida do mentor do centro que frequentávamos, após meu caso analisado por um grupo de estudiosos, coisa rara, acreditaram que tarefeiros bem preparados, esclarecidos e equilibrados poderiam passar a realizar os trabalhos de assistência espiritual, que foi evangelho no lar para minha assistência em minha casa, para que eu não fugisse mais. Meus pais nem me avisavam um dia. Eu deveria ser pego de surpresa. Mesmo assim, eu passava a ter crises um pouco antes dos amigos chegarem. A entidade me possuía, era um transtorno. E passou? Perguntou assustada. Foram anos de assistência espiritual, mas graças a Deus tudo acabou. Anos? Admirou-se ela. Sim, foram 3 longos anos de trabalho. Os amigos de meus pais que ajudavam também eram trabalhadores no centro espírita. Nunca desistiram ou se cansaram, muito menos meus pais. Eles me davam orientação, força, amparavam-me em tudo e me instruíram muito. Minha mãe ficava lendo o Evangelho e muitas literaturas espíritas durante a noite. Ela se sentava na beira da cama e continuava lendo, mesmo depois que eu dormia. Houve uma época em que as crises passaram a ser mais frequentes, 2 ou 3 vezes ao dia. Narrava sem emoção alguma, sendo bem objetivo. Eu perdi o ano escolar e nem podia ir à escola, pois a entidade não escolhia hora nem lugar. Começou a acontecer dentro da sala de aula. Eu estava no último ano do colégio. Especialistas disseram que eu tinha problemas mentais, pois os exames não acusavam uma causa específica para o que eu apresentava. Muitos vizinhos e outras pessoas que se diziam amigas aconselhavam meus pais para que me internassem em algum sanatório. Acreditavam que era problema mental sério e seria um risco para os outros. Fiquei desesperado, quase louco mesmo. Com quase 17 anos eu queria morrer. Pensei em me matar para acabar logo com tudo aquilo, mas meus pais sempre me orientaram, nunca perderam as esperanças, estavam sempre do meu lado, eu nunca estive sozinho. Depois de algum tempo, as preces de meus pais e amigos foram ouvidas. Passei a me instruir mais. Comecei a entender e praticar realmente o espiritismo. Foi então que comecei a me sentir bem melhor. As crises de obsessão já eram mais espaçadas. Eu iniciei uma frequência assídua ao centro. Estudava a doutrina e, com o tempo,
participar das sessões de evangelização e dominar o que ainda sentia, pois me dediquei à educação mediúnica através dos cursos oferecidos no centro. Aprendi a controlar os meus pensamentos e sentimentos e assim emitia vibrações mentais juntamente com emoções para aquela entidade necessitada que queria me dominar. Praticamente a situação se inverteu. Comecei a conversar com ele, explicar que aquilo não valeria a pena. O que quer que eu tivesse feito a ele no passado, não me lembrava e não sabia o que era. O que eu poderia fazer agora era tentar ajudá-lo. Eu gostaria de tirá-lo daquele sofrimento. No momento era o único meio que eu tinha para auxiliá-lo, pois sabia que só um sofredor sem instrução pode desejar ferir alguém. Um dia, numa sessão de desobsessão no centro espírita, sob meu controle, essa entidade se manifestou mais calma, chorou muito, contou seus problemas e disse que eu teria matado, porque ele tentou invadir minha casa para saquear. Disse que ocorreu na Europa, não me lembro agora o nome do lugar, e que depois de prendê-lo chamei alguns amigos e o torturamos com zombarias, batemos muito nele. Por fim, o obriguei a beber um veneno e ele morreu. Desencarnado, ele me perseguiu, disse que sofreu muito e era acusado de suicida. O mais incrível foi quando revelou já ter me perseguido para se vingar a 2 encarnações depois daquela que eu matei, e sempre a partir dos 15 anos, idade que ele tinha quando o agredi e o torturei. Por isso eu pensei em suicídio e passei por todos aqueles problemas. Ele disse também que meus pais e alguns dos companheiros de desobsessão que estavam nos auxiliando também me ajudaram a torturá-lo naquela época. O que aconteceu com ele? Interessou-se Márcia. Foi ajudado, instruído e levado para uma colônia para ser tratado. Também pobre criatura, depois de tanto sofrimento. Eu só posso dizer que lamentei muito e farei qualquer coisa para reparar meu erro do passado. A partir daí, Márcia, eu abracei o Espiritismo com todas as minhas forças. Não há um dia, o único dia em minha vida que não agradeça ao Mestre Jesus pela orientação e oportunidade conseguida, pela ajuda e amparo espiritual que sempre tenho recebido, pelo amor que tenho em Deus e em todas as suas criações, graças às instruções recebidas. Hoje, entretanto, posso perder tudo, tudo mesmo, menos a minha fé. Isso ninguém nunca vai tirar de mim. É uma conquista, uma herança minha que ficará para mim mesmo. Márcia se comoveu com a história. Fábio era um homem firme e consciente. Ninguém diria que já havia enfrentado problemas assim. Por isso, moça, tornou agora orientando. Eu quero falar o seguinte: a obsessão é uma coisa muito perigosa. Ela nos leva à loucura. Quantos indivíduos existem hoje que são considerados loucos, mas o motivo real é a obsessão? Quantos jovens de famílias privilegiadas se suicidam e ninguém entende a razão, nem os pais. Inconformados descobrem um motivo. Veja só você, chegou ao ponto de sentar-se à janela para pular, pegou remédios perigosos para beber e, pelo jeito, naquele momento você os beberia, não é? Beberia sim. Abaixando a cabeça envergonhada depois de confirmar. Agora me diga uma coisa. Acredita que hoje, exatamente agora, você seria capaz de fazer aquilo? Seria capaz de cometer suicídio? Deus me livre! Exclamou com olhos lacrimejando. Ninguém pode tirar sua própria vida, pois sempre existiu, existe e existirá quem precise de você. Aqueles pensamentos de tentar contra a sua própria vida não eram seus. Eles pertencem a quem quer prejudicá-la, pois o suicídio e o aborto são os piores crimes que uma criatura pode cometer. O aborto é porque você está matando um ser indefeso, um filho de Deus, que depende do seu corpo, de seus cuidados. O suicídio também é um dos piores atos do ser humano, porque você está tirando sua própria oportunidade de vida. Está matando um corpo físico que foi confiado aos seus cuidados, uma oportunidade concedida por Deus para harmonizar suas falhas no passado e evoluir para mundos melhores. Fábio abriu uma pasta que trazia consigo e tirou um livro dizendo: Márcia, este livro é muito importante. É o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Deixei esta página com o marcador, veja aqui, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, número 943, Desgosto pela Vida, Suicídio. Aqui fala sobre o suicídio.
Esse livro inteiro é importantíssimo. Todo espírita que se preze já deve tê-lo lido pelo menos uma vez. Ele responderá dúvidas interessantes e necessárias que a fará pensar em fatos dos quais nunca prestou atenção antes. Neste livro, você encontrará perguntas e respostas. Veja, de onde vem o desgosto pela vida que se apoderam de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta: efeito da ociosidade, falta de fé e geralmente a saciedade. Tem mais: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei. Aqui tem muito mais e eu quero que você o leia. Então, Márcia, veja bem. Se está passando por um período de obsessão, o objetivo da entidade que quer perturbá-la é atrapalhar, prejudicar, acabar com seu sossego e com a sua felicidade. Se ela sabe, é lógico que sabe, que a vida não termina depois da morte física e que você é responsável por todos os seus atos, o melhor para essa entidade é que você sofra por algo que você mesma cometeu. Atrapalhá-la com coisas bobas do cotidiano é muito comum. O objetivo do espírito perturbador é fazer com que perca a fé e se entregue ao desespero. É induzi-la a um ato bárbaro como o suicídio, o aborto ou o homicídio, por exemplo. Depois vê-la penar, sofrer e agoniar com as consequências do que provocou por sua vontade. Mas é suicídio, caso tenha sido um espírito que o induziu a se matar, sem dúvida. O espírito pode induzi-la, mas quem consumou foi você, por isso a culpa será sua sim. Pensativa, ela parecia aceitar toda a explicação e ele continuou: Márcia, esse livro é para você, leia-o, e o que não entender, pergunte para mim, certo? Está bem, sorriu mais calma. Veja só, se não quiser ler inteiro, abra-o ao acaso, leia 2 ou 3 perguntas, em pouco tempo você vai entender muita coisa. Por que não me contou antes sobre esse problema de obsessão que você enfrentou? Não houve oportunidade. E às vezes não gosto de me lembrar disso. Essa época foi muito difícil para mim. Outra coisa, ontem aconteceu algo estranho comigo. Fábio contou a Márcia o que seu irmão lhe relatou sobre a entidade que se manifestou através dele. Nossa, Fábio, isso ocorre assim sem mais nem menos? Eu vejo 2 coisas com essa manifestação. Uma é que estamos indo no caminho certo. As orientações, as preces e a fé resolverão os problemas. Pois nem bem começamos e isso incomodou muito esse espírito sofredor ao ponto dele se manifestar. A outra coisa é que temos de tomar muito cuidado, isso não é brincadeira, reforçou firme. Temos de reforçar nossa fé, paciência e perseverança. Quem quer que esteja perturbando vocês não está brincando. Márcia, eu não disse, mas desde meus 20 anos eu trabalho no Centro Espírita, às quintas-feiras na sessão de desobsessão. Tenho muita instrução. Preciso sempre estudar e me recolher em prece sincera, assim sou bem amparado. Desde quando foi solucionado aquele problema obsessivo que contei há pouco, nunca mais eu havia incorporado nenhum espírito sem estar em ambiente preparado e propício, ou seja, um centro espírita, sem antes me preparar e estar perto de pessoas equilibradas para orientar e encaminhar o espírito desorientado. De repente, inesperadamente, isso aconteceu na minha casa sem que eu esperasse ou permitisse. Não sou iniciante. Tenho conhecimento, isso não deveria acontecer. Seja quem for, não está brincando. Por isso eu peço que não descuide de seus pensamentos e sentimentos. Não se deixe levar pelo desânimo ou pela euforia acalorada de uma situação. Tenha muita fé em Deus e ore, aconteça o que acontecer. Você poderá incorporar novamente esse espírito. Isso não vai acontecer novamente, a não ser que eu queira e esteja em local e com pessoas equilibradas e preparadas para lidar com o espírito. Como sabe? Como pode ter tanta certeza? Eu confio em Deus. Estou orando e confio muito no plano espiritual que sempre me amparou. Não acontecerá novamente. Você então pode receber guias? Perguntou Márcia. O correto é dizer que sou médium de incorporação, também explicou Fábio, ou seja, minha mediunidade permite a comunicação de espíritos através da fala ou da escrita, ou melhor, da psicofonia e da psicografia, além de ter algumas premonições. Porém, preciso muito conhecimento, por isso gosto de estudar a doutrina espírita
para me manter harmonizado e equilibrado. Vigio-me constantemente. Mas o médium não é adivinho como muitos imaginam. Só sabemos o que os nossos mentores ou anjos guardiões permitem. Como dizem, o telefone toca de lá para cá. Além de pequenas tarefas com a mediunidade, eu me proponho a dar algumas aulas nos cursos e, quando precisam, também sou dirigente de algumas reuniões mediúnicas. Isso exige muito. Vendo-a pensativa, não quis preocupá-la ainda mais e, com modos mais tranquilos, convidou. Bom, vamos deixar isso para outra hora, estou com fome, e você? Queria saber exatamente como foi ontem com a Beth. Vamos, no caminho eu conto. Só que temos de usar o seu carro, pois o meu não tem condições de ficar rodando. Nem sei como consegui chegar. Levantando-se, ele pediu. Desculpe-me, eu não deveria ter falado aquilo por telefone. Falado o quê? Que eu te amo. Para brincar, ela fingiu entristecer e disse dengosa. Achou que estava sendo precipitado? Não. Acho que para quem diz isso pela primeira vez, teria de ser pessoalmente, só que me escapou. Não consigo me controlar quando me pede algo. O que eu sinto por você é muito forte, Márcia. Segurando-lhe com afeto o lindo rosto, encontrou seus olhos e falou com emoção. Eu te amo. Eu também te amo. Ela confessou no mesmo tom. Seus lábios se encontraram e Fábio a envolveu com ternura, tomando-a em seus braços e beijando-lhe com todo o amor. Capítulo 16. Esclarecimentos oportunos. Já no restaurante, Márcia dizia, estou com pena da Beth. Não queria que sofresse. Acho que ela queria me matar. A Beth? Não, jamais. Jamais ela pensaria isso. Defendendo a Beth, Fábio. Enciumou-se, mas sem aspereza. Sim, claro que sim. Eu a conheço bem, Márcia. Apesar dessa situação ser delicada e da Beth ter saído com a pior, tenho certeza de que ela não lhe deseja nenhum mal. Talvez só quisesse que tudo fosse diferente. Acho que ela gosta mesmo de mim, mas não é uma pessoa vingativa, odiosa, e estou certo de outra coisa. Se você precisar de ajuda, pode contar com ela, acredite. Márcia sentiu-se envergonhada por ter julgado Beth. Fábio deveria conhecê-la bem para afirmar aquilo com tanta convicção. Diga uma coisa, Fábio quis saber. O que o Arnaldo queria? Márcia ficou sem jeito, mas não poderia fugir do assunto. Se o fizesse, talvez um dia pudesse ficar em uma situação difícil. Ele ligou e me convidou para sair. Você não falou nada sobre nós dois? Não. Respondeu constrangida em baixo volume de voz. Por quê? Questionou a queima-roupa. Não sei dizer, Fábio. Fiquei sem jeito. Após um instante pensativo, perguntou bem direto. Vocês estavam começando a se entender, não é? Não, eu não sei. Nós só saímos 2 vezes. Atrapalhou-se. Fábio se continha calmo, sem tirar os olhos dela, observando suas reações, quando novamente questionou. Como não sabe, Márcia, você estava lá. Como não sabe dizer se ficou algo pendente entre vocês? Se ele tem ou não motivos para alimentar uma esperança? Nós só saímos. Não houve nada entre nós. Nem um beijinho. É difícil não acontecer. Márcia começou a se irritar. Houve sim, Fábio. Nós nos beijamos sim. Afirmou um pouco exaltada. Não gostou de ser pressionada a falar sobre aquilo. Só que você não pode me criticar. Eu e você não tínhamos qualquer compromisso. Nem sabia que você gostava de mim. E se quer saber mesmo, eu não estava mais aguentando ficar ao lado dele, pois só conseguia pensar em você, imaginá-lo ao meu lado, revelou quase chorando. Calma, disse Fábio com voz branda e baixa. Não vamos brigar. Eu não estou criticando, nem poderia fazê-lo. Só se isso voltasse a acontecer hoje com a gente namorando. Só estou perguntando, Márcia, porque quero saber o que se passa pela cabeça do Arnaldo. De repente a gente se encontra e ele, acreditando que você esteja livre, poderá tratá-la com certa liberdade. Eu não vou gostar e nem admitir. Por isso, assim que surgir a oportunidade, diga que estamos namorando, só isso. Não precisa se irritar. Namorando? Você não me pediu em namoro? Falou agora com radioso sorriso. Pode deixar. Eu vou pedir na primeira oportunidade. Será algo bem formal como antigamente. Pode me aguardar. Sorriu de modo maroto. Fábio era alegre e bem-humorado. Nunca se mostrava zangado ou alterado. Era firme em seus propósitos, procurando resolver tudo pacientemente. Terminado o almoço,
Saíram do restaurante e foram direto visitar a mãe de Márcia. No hospital, eles entraram abraçados. Os irmãos dela estavam todos ali, incluindo Roberto, que sumiu por alguns dias. Este é o Fábio, apresentou Márcia aos seus irmãos. Acho que vocês já o conhecem. Ele foi lá na casa do pai quando eu me acidentei. Prazer. Sou o Fábio, namorado da Márcia. Já que ela não me apresenta direito, deixe-me fazê-lo. Fábio disse isso sorrindo e brincando, enquanto cumprimentava todos, lhe estendendo a mão. Márcia, de branca, passou a vermelha em questão de segundos. Sentiu seu rosto corar a ponto de aquecer. Não imaginava que Fábio fosse tão cara de pau assim. Seus irmãos sorriram e cumprimentaram-no com prazer. Adoravam ver sua irmã envergonhada. Aliás, era sempre um prazer vê-la em situações embaraçosas. Para quem gostava de ser tão perfeita, passar por constrangimentos como aquele era divertido. Vamos entrar, pessoal, propôs Ciro. Está na hora. Dona Mariana ficou muito contente, principalmente quando viu Márcia. Filha, você veio. Mãe, perdoe-me, eu nem sei o que dizer. Não precisa, filha. Você está aqui, isso é o que importa. Mãe, esse é o Fábio, lembra-se? Sim, Fábio, como vai, filho? Dona Mariana estranhou quando viu Fábio com a mão no ombro de Márcia. Ela não estava saindo com o Arnaldo? Como vai, Dona Mariana? Cumprimentou Fábio. Vou indo, filho. Estão me judiando muito. Só falta me virar do avesso. Fábio sorriu, dando-lhe toda a atenção, enquanto que Márcia procurou Roberto, que se afastou e foi para o canto de onde olhava pela janela. Beto, ao vê-lo virar frente a ela, perguntou serena: onde você estava? Não dormiu em casa, nem na casa do pai, não telefonou. Teve umas noites que dormi na gráfica. Na gráfica. Outras dormi na casa da Júlia. Deduzindo que Márcia falaria algo, ele revidou. Olha aqui, não me critica, tá? Não pode falar nada de mim. Você não é tão diferente. Olha só, o cara é noivo e está se apresentando como seu namorado. Ele não é mais noivo, eles terminaram, explicou com fala mansa. E você nem deu um tempo, né, Má? Vai ver que até insistiu, incentivou para ele acabar logo com o noivado. O noivado já não estava indo bem. Eles já haviam desmanchado. Não tive nada a ver com isso, explicou humilde, entendendo que o irmão queria que ela reagisse. No dia em que conversamos lá no seu apartamento, não me pareceu. Ele estava até bem animado, falando em comprar casa própria, que casariam quando ela terminasse a universidade. Pergunte para ele então, Beto. E outra, vocês dois mal se conheciam. O que você queria? Que ele já confessasse que o noivado não estava indo bem, que estava pensando em dar um tempo? Não julgue antes de saber. Roberto falava em voz baixa para sua mãe não ouvir, e agora olhava pela janela o tempo todo. Márcia pegou pelo braço e fez com que se virasse novamente. Olhou nos olhos e disse: Ô Beto, não vamos nos agredir assim não. Eu gosto muito de você. Ela o abraçou e ele correspondeu dizendo: Eu também, Má. Gosto muito de você, sua tola. Dona Mariana estava distraída. Não percebeu o que estava acontecendo entre Márcia e Roberto. Ciro aproximou-se dos dois e abraçou-os por cima, dizendo: Fico feliz com isso. Beto, disse Márcia bem baixinho. Saindo daqui, nós iremos à casa da Paula. Vamos? Fazer o quê? Vamos conversar. Ver o que está se passando lá. Ela precisa de ajuda. Eu e a Rose tentaremos alertá-la sobre a obsessão. É loucura, disse Roberto. A Paula nunca vai aceitar. Vamos tentar, Beto. Nunca saberemos se não tentarmos. Vem com a gente. Vai sim, Roberto, incentivou Ciro. Não vou poder ir, tenho que olhar minhas filhas, vá com eles. Quem vai? Eu, a Rose e o Fábio. Tenho certeza de que ela nem sabe, não é? Diante do silêncio que confirmou suas suspeitas, Roberto decidiu. Está bem, eu vou, mas isso não vai dar certo. Vocês conhecem muito bem a Paula. Satisfeita, depois de beijar seus irmãos, Márcia voltou para junto de sua mãe e conversaram um pouco. O horário de visita já estava se esgotando. Paula e Roberto já haviam se despedido e saído do quarto. Na vez de Fábio se despedir, Dona Mariana disse a ele: Gostei de você, filho. Me parece um bom rapaz. Muito obrigado, Dona Mariana. Agradeceu Fábio sorridente. Mas a propósito, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Rose, Ciro e Márcia ficaram atentos com grande expectativa. Um pedido? O que haveria de ser? Pode pedir, meu filho.
Se estiver ao meu alcance, farei tudo por você. Gostaria de pedir à senhora para me deixar namorar a Márcia, posso? Márcia se sobressaltou, enquanto Ciro e Rose caíram na gargalhada. Fábio, exclamou Márcia. Ele, como sempre brincando, respondeu com semblante cínico ao encará-la. Estou pedindo à sua mãe para nos deixar namorar. Hoje mesmo você reclamou por eu não tê-la pedido em namoro, pois bem, estou pedindo agora. Márcia enrusbeceu, ficou toda envergonhada. Olhou para Ciro e Rose, que não paravam de rir. Ela não sabia como se justificar. Ciro aproximou-se de Fábio e, batendo-lhe no ombro, ironizou ainda mais a situação ao afirmar: é isso aí, cara. Gostei de ver. Você mostrou que tem coragem. Dona Mariana falou: claro, meu filho, deixo sim. Quem sabe um rapaz feito você coloca Márcia na linha. Mãe, exclamou Márcia. Quantos anos você tem, filho? Prosseguiu Dona Mariana, sem se importar com Márcia. 30, respondeu Fábio. Ótimo, você também tá bom para casar igual a Márcia. Márcia não sabia o que fazer, via-se desesperada de vergonha. Casar? Mãe, por favor, para com isso. Ninguém aqui falou em casamento, ressaltou desesperada. Voltando-se para Fábio, que caía na risada, falou: Fábio, por favor, não leve a sério. Deve ser os remédios que ela está tomando. Depois dessa, estou indo. Avisou Ciro, que beijou Dona Mariana e saiu gargalhando junto com Rose. Márcia foi dizendo: Mãe, a senhora nunca me fez passar tanta vergonha assim. É verdade, Márcia. Está na hora de se casar. Não acha, Fábio? Insistiu Dona Mariana. Acho sim, Dona Mariana. A senhora tem toda a razão. A Márcia está precisando se casar mesmo. Concordou, divertindo-se. Por mais que parecesse brincadeira, Márcia se envergonhava cada vez mais. Isso, meu filho, disse Dona Mariana. Estou vendo que a gente vai se dar muito bem. Claro que sim. Estou decidido a seguir o conselho da senhora e pensar seriamente nesse casamento. Fábio afirmou sorrindo ao abraçá-la, beijá-la com carinho. Ao despedir-se da senhora, acariciou-lhe os cabelos grisalhos que por um instante pareceram com os de sua mãe. A bênção, mãe. Fica com Deus, disse Márcia para acabar com aquela conversa. Despediram-se e quando saíram do quarto, depararam-se com Ciro e Rose, contando a Paulo e Roberto o que havia acontecido. Vocês precisam ver a cara da Márcia, comentava Ciro sob efeito de riso. Fábio, que se aproximava, confirmou. Foi verdade. Eu nunca vi tão vermelha. Ah, que vontade de contar isso lá no serviço. Fábio, para com isso. Podia agora, zangada. Não sei o que minha mãe está pensando e você também, onde já se viu. Os irmãos de Márcia adoravam vê-la em situações difíceis e vexatórias, para que perdesse a pose que sempre ostentava. Eles caminhavam pelo corredor, quando Fábio segurou Márcia pelo braço, afastando-a de seus irmãos, ficando um pouco para trás. Eu adorei a sugestão de sua mãe. Ela quer que você se case e eu também. Para com isso, Fábio. É muito cedo para pensar em casamento. Começamos a namorar agora, nem faz uma semana, murmurou. Está com medo de encarar um casamento? Perguntou baixinho. Não, eu só acho que temos de nos conhecer. Fábio sorriu. Queria ver Márcia embaraçada novamente. Mas se eu quiser casar com você, o que me diz? Sussurrou quase a beijando. Ela emudeceu. Foi salva pela cunhada que os aguardava, tirando o prazer de Fábio ouvir qualquer resposta. Logo Rose alertou. Paula, chamou Rose. Podemos ir até sua casa? Sim, claro que sim. Concordou de pronto, mesmo sem entender o motivo da visita. Quem vai quis saber. Eu, a Márcia e o Fábio. Eu também vou, disse Roberto. Nossa, quanta honra! Exclamou Paula satisfeita. Vamos lá, pessoal, vamos sim. Roberto voltou-se para Márcia e Fábio perguntando. Posso ir com vocês? Estou sem carro. Sem carro? Admirou-se Márcia. Eu emprestei. Márcia não quis se dar ao trabalho de perguntar para quem. Deduziu que só poderia ter sido para Júlia. Fábio, vendo que a afeição de Márcia modificou, tentou mudar o assunto. Vamos, Roberto, venha conosco. Eu também estou sem carro, bati a roda do meu na guia da calçada e entortou alguma coisa. Estamos com o carro da Márcia. Bateu onde? Perguntou Roberto. Fábio foi contando o que aconteceu. Os outros foram na frente. Eles se atrasaram um pouco devido à conversa. Chegando à casa de Paula, Bárbara correu para recebê-los. Oi, tia. Que bom ver vocês aqui.
exclamou ao ver os demais. Abraçaram-se e beijaram-se. Bárbara, esse é o Fábio, meu namorado. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo e você? Tudo. Eu já não o vi antes? Sim, já. Quando fui até a casa de sua avó para visitar a Márcia, que se recuperava do acidente, eu estava chegando e você saindo com sua mãe. Ah, foi isso mesmo. Venha, pessoal. Venham para a sala, vamos nos sentar, convidou Paula. Todos se acomodaram. Paula sentia grande expectativa pairar no ar. Rose trocou olhares com Márcia, que se sentia apreensiva, mas foi dizendo sem rodeios. Paula, primeiro eu quero pedir desculpas por me intrometer, sem ser chamada em sua vida. Se intrometendo? Não entendi, Rose, exclamou Paula. Não é segredo para ninguém, continuou Rose, que você e o João Vitor estão passando por problemas muito difíceis. Olha, Rose, eu não sei porquê, tentou dizer Paula quando Márcia interrompeu. Espere aí, Paula. Nós sempre fomos unidos para tudo. Em qualquer situação, sempre podemos contar uns com os outros. O que temos para dizer é o seguinte: viemos aqui para ajudar, ou melhor, tentar ajudar se você permitir. Todos nós chegamos separadamente a uma única conclusão, para que todos esses problemas que estão acontecendo com a nossa família e para o que está acontecendo com você e João também. Paulo ouvia atentamente e não questionou nada. Márcia prosseguiu. Olha o pai. Você se lembra da última vez que o pai bateu em um de nós? Paula sacudiu a cabeça negando. Nem mesmo quando eu coloquei fogo no colchão dele. Eu tentei fazer um fantasma com uma vela e um lençol engomado que moldei como uma cabana. Só que o lençol caiu sobre a vela acesa, enquanto fui chamá-los para ver uma assombração no quarto do pai. Lembrou-se Roberto, acabou rindo. A mãe sim me deu uns tapas, mas o pai só ficou bravo, pois eu poderia ter me machucado muito. Daí que o pai mudou muito, continuou Márcia. Tudo isso que está acontecendo é de um tempo para cá. Ele briga com o Roberto e chegou até a agredi-lo. O Roberto quis sair de casa e tudo mais, até a mãe o pai maltratou. Você tem razão, concordou Paula. Eu nunca vi o pai zangar-se com a mãe. Veja só você e o João Vitor, argumentou Rose. Passaram a discutir quase na mesma época em que o senhor Jovino começou a se alterar com todos. Desculpe-me, pediu Fábio. Sei que estou de fora e não faço parte da família, mas se me permitirem. Todos o olharam esperando que continuasse e ele o fez. Eu trabalho com a Márcia há algum tempo e sempre fomos amigos. Através dela eu tomei conhecimento de alguns fatos que vêm acontecendo na família de vocês e pude observar o seguinte. Pelo que percebi, desde o acidente que a Márcia sofreu, tudo na família de vocês tem se transformado. O bem-estar, a harmonia, a paz de espírito. A cada dia esses sentimentos estão mais escassos entre vocês. Até a Márcia tem sentido o reflexo disso tudo. É verdade, confirmou Márcia. Tenho até vergonha de dizer. Mas passei por uma série de perturbações, sentimentos horríveis, depressão, ansiedades e muitas outras coisas difíceis. Cheguei ao ponto de querer morrer, de querer tentar contra a própria vida. Todos a olharam preocupados. É sim, continuou ela sem se intimidar. Eu quis me matar. Tentei pular da janela do meu apartamento, mas não consegui, faltou coragem. Quando ia beber vários comprimidos fortíssimos junto com o uísque, o Fábio chegou a tempo de me impedir. E difícil admitir, gente, mas eu cheguei a esse ponto. Se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui com vocês. Eles ficaram pasmados. Márcia sempre foi firme e tão segura de si. Era sensível, sentimental, mas sempre ponderada. Se erguia em todas as situações difíceis. Então, continuou Fábio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que vocês têm entre si motivos suficientes para agirem assim? Será que são casualidades todos estarem com problemas sérios, mas sem explicação ou motivo? Voltando-se para Paula, ele prosseguiu. Você, Paula, agita-se e discute excessivamente com seu marido, sendo que isso nunca ocorreu antes. Não tem tempo para você nem para sua filha, que nessa idade necessita muito de sua atenção. Seu marido fica desgostoso e vai para a rua. Entrega-se à bebida para esquecer e ao jogo para se distrair. Por outro lado, o pai de vocês está agressivo e impaciente. Pelo visto, ninguém consegue conversar com ele. Roberto está tentando levar a gráfica para frente, mas é impedido pelo pai.
A Márcia acabou de contar sua pior crise. A mãe de vocês está com um problema sério de saúde e vocês, com tantas coisas para resolver e cuidar, mal podem dar atenção a ela, o apoio e a força de que precisa. Fábio, disse Paula, eu pouco conheço, mas pude perceber que é cauteloso e sensato, quer nos ajudar e por isso observou todos esses fatos, porém, pelo que vi, também vou ser o melhor. Vocês vieram até aqui já com uma conclusão definitiva sobre esses assuntos. Já existe uma opinião formada a respeito, por isso estão me apresentando todos esses problemas de forma tão cautelosa, digamos assim. Queremos explicar, Paula, argumentou Rose, que tudo isso está acontecendo com muita frequência e insistência. Não podemos dizer que todos esses problemas são casualidades, pois normalmente nós não teríamos ou nos resolveríamos tudo de maneira prática, fácil e lógica. Só que tudo está acontecendo de uma vez e está fora de controle. E o que vocês me propõem? Perguntou Paula. Rose não se aguentou e logo foi dizendo. Acreditamos ser um problema espiritual e só solucionaremos tudo isso que está acontecendo hoje quando tratarmos e ajudarmos quem estiver provocando essas situações. Ao contrário do que todos temiam, Paula só ouviu. Ela não se exaltou nem se manifestou. Márcia e Roberto ficaram incrédulos com sua reação. Paula não era assim. O espírito Jonas estava ali junto com Melissa. Ele se agitava, gritava, urrava e dizia coisas a Paula para que ela se alterasse, mas nada adiantou. Jonas não pôde ver, mas o mentor que estava ali presente, próximo a Paula, não deixava que as energias e os sentimentos dele a atingissem. Junto a Fábio, também estava presente seu guardião. Ele o protegia, pois Jonas também tentava afetá-lo. Fábio podia sentir a presença do espírito Jonas e desde quando chegou à casa de Paula, fazia suas preces silenciosas, pedindo a proteção ao plano espiritual para aquela reunião e para aquela família. Jonas se desesperou, entrou em pânico excessivo e começou a bater em Melissa, que chorava muito. Queria acabar com aquilo. Eles não poderiam ter esclarecimento. Tinham que pagar pelo que fizeram. Questionava aos berros onde é que estavam seus dois ajudantes. Teriam que estar ali com ele, pois assim conseguiriam acabar com aquela reunião. Jonas, não vendo oportunidade em Fábio, que era médium, mas estava vigilante e equilibrado, olhou para Roberto, sentado na beirada do sofá, com as costas curvadas, cabeça baixa e as mãos cruzadas entre as pernas, bem distraído. Jonas aproximou-se dele, fitou por algum tempo e falou irritado, depois de afinar-se com o rapaz. É você mesmo, desgraçado. Jonas atirou-se sobre Roberto, que subitamente se jogou para trás no sofá. Roberto levou as mãos ao rosto e começou a se contorcer todo. Fábio, que estava ao seu lado, ajeitou para que não caísse e começou a fazer uma prece em silêncio. Todos se assustaram, somente Fábio permanecia calmo. Ele levou a mão à cabeça de Roberto e começou a chamá-lo pelo nome. Roberto, Roberto, não adiantava. Roberto se debatia, gritava e grunhia. Repentinamente ajeitou-se e empurrou Fábio, tentando socá-lo. Fábio esquivou-se, sentindo uma forte proteção do plano espiritual, valeu-se dela. Colocou-se frente a Roberto, que babava e grunhia, enquanto ele, tomando postura serena, mas com voz firme, perguntou: quem é você e o que quer? Quero você. Roberto falava com os dentes cerrados, produzindo um som aflitivo. Só que não conseguia mais agredir Fábio. Algo impedia. Ele tentou se levantar e Fábio falou calmo: fica onde está. Sente-se aí. Esse corpo não é seu. Você não vai maltratá-lo. Já que está aí, é porque permitiram sua manifestação, mas só poderá usá-lo como instrumento para se comunicar. Nada mais. Quero você, desgraçado. Você está me atrapalhando. Sai do meu caminho, eu vou te matar. A voz que vinha de Roberto era diferente, rouca e aflitiva. Roberto estava desfigurado. Fábio continuava firme e paciente. Você não vai me matar. Você não pode, disse com convicção. Precisa de ajuda e tratamento para acalentar esse sofrimento que experimenta. Vou acabar com todos vocês. Quero ver vocês sofrerem como fizeram comigo. Paula se viu desorientada e não sabia o que fazer. Nunca tinha visto algo assim.
Reconhecia que aquele não era o seu irmão. Mesmo assim, Paula correu até a cozinha, pegou um copo com água e chegou perto de Roberto, dizendo: "Toma, Roberto, beba." Ele caiu numa gargalhada sarcástica, deu um tapa no copo que foi parar longe, dizendo: "Eu não sou Roberto, sua idiota." "Afaste-se, Paula", pediu Fábio. "Você pode se machucar." Voltando-se para Roberto, falou veemente: "Não faça mais isso. Quem quer que você seja, aqui não é hora nem lugar para se manifestar. Se não tem nada para dizer, vá embora. Deixe o instrumento. Vá para o inferno, seu infeliz. Você está se metendo onde não é chamado. Vou te pegar. Vou acabar com você." O corpo de Roberto levantou e tentou pegar no pescoço de Fábio, que fechou os olhos e colocou as palmas de suas mãos sobre a cabeça de Roberto sem tocá-lo. O corpo de Roberto fraquejou e caiu sentado no sofá. Mesmo assim, ele criou forças para gritar e blasfemar: "Seu infeliz, desgraçado, eu vou te pegar. Vou acabar com a tua raça. E quando você estiver morrendo e com muito sofrimento, vai se lembrar de mim. Vocês todos vão pagar muito caro. Ninguém vai me deter. Agora minha irmã Júlia está me ajudando. Ela já fez muita coisa. Falta pouco para eu acabar com o resto de vocês. Vá embora", exigiu Fábio veemente. "Aqui não é o seu lugar." Ele virou-se para Paula e disse: "A Melissa está sofrendo, sabia? Ela está comigo. Está sofrendo muito. Suas preces e novenas de nada adiantaram", gargalhou com zombaria. "Você é ridícula, mulher. Fez aquela promessa de ir andando da sua casa até a igreja do outro lado da cidade para seu marido parar de beber e que voltaria andando se soubesse que tua filha está bem, não foi? Pois teu marido não vai parar de beber e saiba que tua filha vai piorar. Ela está no inferno." Paulo entrou em pânico. Ninguém sabia da tal promessa que havia feito, nem Bárbara. Rose e Márcia tiveram que segurá-la. "Já chega", exigiu Fábio com autoridade moral, e estendendo os braços com as palmas das mãos voltadas para baixo sobre o corpo de Roberto, passou a orar fervorosamente em silêncio. Roberto se contorcia, debatendo-se agitado, gritava e urrava como um bicho. Aos poucos se acalmou até relaxar por completo. Depois de alguns minutos, Fábio sentou-se ao seu lado e argumentou tranquilo: "Agora eu acho que ele vai querer aquele copo com água." Bárbara, mesmo apavorada, assistia a tudo de um canto. Ela correu até a cozinha, fez uma água adoçada e entregou na mão de Fábio, que perguntava: "Roberto? Roberto, tudo bem? Toma, beba isso e vai se sentir melhor." Roberto estava esmorecido e mal conseguia se mover. Fábio disse: "É assim mesmo, Roberto. Essa sensação horrível já vai passar. Você só ficou impregnado com a energia ruim de quem quer que seja, por isso sente-se assim." "Quem quer que seja o quê?" perguntou Roberto atordoado. "O que aconteceu?" Paula, abraçada a Rose, chorava muito e dizia: "Minha filha, vocês ouviram? Ele disse que minha filha está no inferno. Meu Deus, ela está sofrendo. Ninguém sabia da minha promessa. Eu a fiz em pensamento dentro de uma igreja. Ele sabe do que está falando. Ele não estava mentindo." Roberto não entendia nada. Só sentiu um terrível mal-estar. Fábio, vendo ainda com dúvidas, explicou: "Um espírito usou seu corpo para se comunicar. Ele se contorceu, gritou, berrou e falou diversas coisas. Você não se lembra?" Roberto ajeitou-se no sofá, esfregou o rosto e respondeu: "De absolutamente nada. Não me lembro de nada, porque Paulo está assim. Esse mesmo espírito disse que a Melissa não está em um bom lugar, que ela está sofrendo. Falou também que está recebendo ajuda de sua irmã Júlia para realizar uma vingança. Por isso Paula está descontrolada." Rose tentava acalmar a cunhada. "Paula, desespero não vai adiantar. Temos de ser fortes para ajudar a Melissa e não prejudicá-la mais ainda com nossa aflição, pois é isso que o desespero faz. Prejudica e maltrata aquele que se foi. Não dá para ajudá-la. Você ouviu o que ele disse? Que ela está sofrendo no inferno. Não podemos tirá-la de lá. Acalme-se. Nós podemos ajudá-la sim, Paula", avisou Fábio com voz firme e convincente. Paulo olhou e implorou: "Por favor, eu dou o que você pedir, mas ajude minha filha, tire-a de perto dele." "Eu vou pedir sim", confirmou Fábio. "O que você quiser eu dou, eu faço, por favor. Eu vou pedir que tenha inabalável fé em Deus e que ore muito.
Quero que concorde com uma assistência espiritual para sua família, seu pai, seu irmão e a Márcia, pois sei que é o mesmo espírito que está perturbando a todos. Essa assistência espiritual não é nada que se deva ter medo ou que necessite de artefatos. Precisaremos do Evangelho de Jesus e de outros livros que eu mesmo trarei. Realizaremos encontros e neles faremos leituras e explicações sobre os ensinamentos cristãos, nada mais, enfatizou. Nós chamamos a isso de Evangelho no Lar, o qual complementaremos com outros livros com a finalidade de esclarecer rapidamente a todos. Eu gostaria que você, sua filha Bárbara e seu marido, se possível, participassem sem faltas. Eu participo sem dúvida, Fábio, prometeu Paula ainda ansiosa. Será que em minha casa? Seria bom, para não encontrarem desculpas em não participarem. Quero também que vocês frequentem um centro espírita e que passem por um tratamento de assistência espiritual lá, certo? Para assistirem às palestras evangélicas e receberem os passes. Paula aceitou. Jamais pensou que pudesse concordar com propostas espíritas. Voltando-se novamente para Fábio, perguntou: minha filha tem chances de sair de onde está? É claro que sim, respondeu piedoso. Ninguém fica sob condições submissas e precárias eternamente. Ela sairá dessa condição sim. Confia em Deus Pai Todo-Poderoso. Qual pai abandonaria um filho? Depois que Roberto se recuperou, levantou-se, bateu no ombro de Fábio e falou: obrigado, cara. Você é mais legal do que eu pensava. Virá nos dias da tal reunião? Sim, claro que sim. Se Paula não se importar, trarei meu irmão para nos ajudar com as preces também. Essa reunião, o Evangelho no Lar, deveriam estar reunidas só as pessoas que moram na casa. Mas como não saberiam fazê-la a princípio, poderei junto com meu irmão vir para orientá-los e incentivá-los. Sem dúvida, Fábio pode trazê-lo, tornou Paula, parecendo agradecida. Você irá ao centro também, não é, Roberto? Perguntou Fábio. Eu acredito que precise se instruir muito, uma vez que é médio de incorporação. Tudo bem, eu vou sim, claro, confirmou Roberto. Márcia abraçou Roberto com carinho e ele retribuiu. Rose, vendo que tudo estava melhor, decidiu. Pessoal, está ficando tarde. Tenho minhas filhas para olhar. Fica, tia, pediu Bárbara. Não posso, meu amor. Tenho mesmo de ir e você tem que cuidar de sua mãe. Eu gostaria que você a fizesse ler um daqueles livros que eu te dei. Pode ser aquele último romance que eu li? Empolgou-se Bárbara. Sim, é um lindo romance espírita que, além de seu belo relato, explica o quanto é importante o apoio dos familiares e amigos quando se desencarna e como devemos agir quando algum ente querido parte desta vida para outra vida. Paula, emocionada e agradecida, voltou-se para Rose afirmando: Rose, obrigada. Muito obrigada por tudo. Abraçou-a com ternura e emoção. Que é isso, Paula? Eu é que agradeço por me dar a oportunidade de ajudá-la. Obrigada por me ouvir. Márcia e Fábio, vocês terão que me deixar em casa. É contramão para Rose me levar, pediu Roberto. Mas para casa onde? Quis saber a irmã. Vou para a casa do pai, respondeu encabulado. Faz tempo que eu não o vejo e ele nem foi hoje lá no hospital. Foi sim, afirmou Rose. O Ciro levou pela manhã e ele ficou lá com Dona Mariana há muito tempo. Foi uma exceção ao horário de visitas. Depois Ciro levou para casa. É bom saber. Pensei que ele não tivesse ido visitá-la, mesmo assim vou para a casa dele. Não briga com ele, Beto, pediu Márcia. Juro que não vou abrir minha boca, tá, Beto? Tornou Márcia com a voz terna, afastando-o para um canto. Só me ouça. Depois tire suas conclusões, tá? O que é? Perguntou Roberto. Dá um tempo com a Júlia. Afaste-se um pouco dela, por favor. Roberto ficou pensativo. Depois de tudo o que aconteceu, agora estava em dúvida quanto à real intenção de Júlia e acabou concordando. Hoje eu só vou pegar meu carro que ficou com ela e depois tudo bem. Eu darei um tempo sim. Outra coisa, insistiu Márcia. Fala. Não bebe não, tá? Roberto sorriu, passou a mão na cabeça de sua irmã e com um gesto de carinho desalinhou seus cabelos, afirmando ao abraçá-la contra si. Pode deixar. Não vou beber não, tola. Márcia sentiu-se mais tranquila. Ela gostava muito de seu irmão.